Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e literatura. Nós tivemos o nosso primeiro encontro presencial para algumas turmas, dividida em metade de grupo A e grupo B, metade da turma presencial e a outra metade ainda em casa, no ensino remoto. Vejamos, nós iniciamos a terceira unidade e eu coloquei um roteiro de estudo dirigido na semana passada, já com exercício para ser pontuado nessa terceira unidade. E esse material que eu vou mostrar para vocês agora, eu comecei a apresentá-lo na segunda-feira, na aula de segunda-feira. Para equilibrar um pouco a aprendizagem de vocês, que está dividida em grupos, não é? Então, para não ficar um pouco defasado, então eu passo esse conteúdo em sala de aula, de forma presencial, e gravo essa aula aqui agora para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar na escola. E assim a gente vai equilibrando, ok? Nos próximos encontros a gente sempre vai tirando dúvida, fazendo os exercícios que são propostos. Inclusive, esse material tem exercício que está proposto no livro. Eu deixei lá a descrição das páginas e das questões, ok? Então, vamos lá. Não sei se vocês estão vendo aí, estão... estrutura e formação de palavras em língua portuguesa. É o roteiro número 5, ok? Eu coloquei aqui a aula número 1, porque foi a primeira aula já de modo presencial. Não somente ensino remoto, mas nesse movimento híbrido, ok? Então a gente estuda a estrutura e a formação de palavras em língua portuguesa. Esse cara que vocês estão vendo aí, tem essa animação, aliás, não está aparecendo animação, essas linhas aqui brancas na fotografia, era uma animação, mas aí como eu salvei em PDF, elas sumiram. Enfim, esse cara chama-se Olavo Bilac, é um poeta brasileiro, é um poeta de língua portuguesa e que escreveu, que desenvolveu sua obra dentro de uma escola que a gente chama de parnasianismo, entendeu? Então é um parnasiano, é um parnaso. E a gente vai estudar ele e alguns outros, mais especificamente nas aulas de literatura. Só um parênteses, o nosso curso é dividido em dois grupos, literatura brasileira e língua portuguesa, né? Gramática em si. Nesse momento da aula presencial da segunda-feira, não tivemos tempo de iniciar a literatura. Então, o apanhado ficou só na língua portuguesa, nos estudos da gramática. Eu separei esse poema especificamente para vocês, porque ele diz muito sobre o que a gente vai ver agora nos próximos momentos de aula, ok? É um poema chamado Língua Portuguesa, tá? Do Olavo Bilac, e eu vou aqui ler ele para vocês e depois a gente comenta de modo bem sucinto, para depois, em outros momentos, em outras aulas, a gente possa aprofundá-lo. Vejamos. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo o teu rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Ok? Essas palavras meio rebuscadas podem parecer esquisitas a um primeiro momento, mas depois a gente vai desenvolvendo alguma compreensão. A princípio, vejam primeiro os dois primeiros versos.
quando ele diz: última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Eu falei para vocês, aliás, falei para o grupo que estava presente na aula de segunda-feira, que a língua portuguesa tem uma raiz, não é? Uma raiz, digamos, etimológica, uma raiz que dessa raiz surgiram várias línguas, não é? E a língua portuguesa tem uma raiz, que é o latim. O latim é uma língua, não é? Ainda bastante utilizada em alguns meios, em alguns nichos, no nicho se é que a gente pode usar essa palavra nicho, né? Mas é usada muito em textos religiosos clássicos, pelo direito. A gente vê muito a fala dos advogados, dos juristas, utilizando termos em latim, expressões em latim. Isso marca um poder, um prestígio da língua. Quando ele diz última flor do lácio, ele quer fazer uma referência exatamente à última das línguas neolatinas, não é? Como eu falei para o grupo, dentro das línguas que surgiram, as línguas românicas que surgiram a partir do latim, o latim vulgar, especificamente, que era o latim falado pelo povo, que era falado pelos soldados, que era falado pela população mesmo, pela massa, era o latim vulgar, e foi dele que se originou a língua portuguesa e tantas outras línguas, como o francês, o espanhol, o galego, o português, enfim. E tinha o latim clássico, o latim eclesiástico, entendeu? Que era uma variante do latim de mais prestígio. Era falado pelos imperadores, pelos religiosos, pelos poetas, pelos filósofos. E o vulgar era pelo povo mesmo. E a nossa língua portuguesa, ela vem desse latim vulgar. Então, quando ele diz última flor do lácio, inculta e bela, ele faz referência à língua portuguesa em específico, não é, que foi a última das línguas neolatinas a aflorar, a explodir, a se disseminar, não é, naquela região do Lácio, lá na Itália. E aí você vê inculta porque não era falada com prestígio merecido, tanto quanto o latim clássico, o latim eclesiástico. Não é? Então era falado pelo povo. Daí ele diz inculta e bela, obviamente, pela estrutura da própria língua, pela forma como ela foi se desenvolvendo, pelos mecanismos próprios da língua, das palavras, dos conjuntos, do conjunto mesmo de sentenças da língua portuguesa. E torna ela uma língua única, uma língua extremamente difícil, até certo ponto. Há quem diga que ela é uma das línguas mais difíceis para que um estrangeiro aprenda, domine, entendeu? E por isso ele coloca ali, bela, inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura. Vocês vejam, o esplendor que ele faz referência é justamente a explosão, não é? É quando começa a aflorar e ela começa a se disseminar, a se difundir entre aqueles povos, entre aquelas sociedades, até chegar no que a gente reconhece hoje. E sepultura, você veja esse paradoxo, talvez de nascimento e de morte, porque enquanto a língua portuguesa vai crescendo, vai se disseminando entre as pessoas, a língua mãe, a língua que deu origem ao português, que é o latim, ela vai caindo em desuso, entendeu? Ela vai passando por um processo meio que de declínio. Por isso que ele faz essa contraposição aí, esplendor e sepultura. E por aí vai. A gente teria muito mais tempo para discorrer sobre esse poema, esse e tantos outros que a gente vai ver no decorrer do curso. Aqui, por exemplo, amo o teu vício agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Talvez a referência exata seja a geografia do Brasil, do Brasil em específico, ainda como regiões intocáveis pelo homem branco, pelos europeus que chegaram até aqui. Então a gente vê essa selva virgem, não é? Então amo o teu viço agreste e o teu aroma de selvas virgens. Então a língua portuguesa ainda se descobrindo, sendo ainda, como a gente poderia dizer,
objeto de investigação, ok? E oceano largo, amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, ele próprio um falante da língua portuguesa, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Novamente uma referência a Camões, um poeta português, considerado o pai da língua portuguesa. Ainda no momento de exílio, chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Camões foi exilado na África. Enfim, então, esse poema, eu acredito que dê mais ou menos a ideia do que seja a língua portuguesa. Essa língua que a gente fala, essa língua que a gente reconhece, essa língua que a gente compreende. Ok? Então, vamos adiante. Nos estudos da gramática, dentro dos estudos de gramática, a gente tem uma área que é chamada de morfologia. Morfologia, basicamente, é o estudo da forma, da estrutura, da concepção da palavra, entendeu? Então, em língua portuguesa, morfologia é a área responsável pelo estudo da forma, a sua estrutura, a sua formação, a sua classificação, enquanto palavras, a classificação das palavras. E aí tem morfo, que é forma, não é? E logia, logos, que é estudo de ou análise de, o estudo da forma, análise da forma. Então, a gente faz em morfologia o estudo específico da palavra, da construção da palavra, da origem da palavra. Perfeito? Vamos adiante. Esse esquema aqui, você tem morfologia, forma, estudo, estrutura e classificação. Você tem aí, dentro dos estudos da morfologia, a morfologia estrutural, e aí você vê raiz, radical, morfema lexical, que diz respeito a uma mesma coisa, tá? O que é uma raiz, o que é um morfema lexical, o que é um radical? Essas três palavras, essas três expressões sintetizam uma única partícula dentro da palavra que registra, que concentra, que dá o sentido original do termo. Entendeu? Então, a raiz é o quê? É um pedaço da palavra que concentra o seu sentido. O que é um radical? A mesma coisa. O que é um morfema lexical? A mesma coisa. Ok? São sinônimos. Então, nos estudos gramaticais, a raiz, o radical e o morfema lexical dizem respeito à parte da palavra que guarda o sentido do vocábulo. Perfeito? E aí vocês veem pedra, tá? A gente tem aí a raiz, ou radical, ou morfema lexical da palavra pedra, é pedre, pedre, P-E-D-R. E a partir dela, a partir dessa raiz, desse radical, desse morfema, outras tantas palavras podem ser criadas, tá? Então você vê aí de pedre, desse radical, dessa raiz, foi originado pedra. E de pedra, pedreiro ou pedreira. Pedreiro e pedreira são coisas distintas. Pedrada, pedregulho. De pedra poderia ser Pedro, também, que seria um outro sentido. E, por que não dizer também petróleo? Algumas gramáticas, inclusive o livro de vocês, registra essa nota interessante da palavra petróleo, que tem o mesmo radical, a mesma raiz etimológica de pedra, porque petróleo vem de petra, e petra, aliás, petróleo deriva de pedra, a raiz é petre, P-E-T-R, tá? E petra é pedra, ok? Então, os gramáticos consideram o mesmo radical de petróleo, é o mesmo radical de pedra. Perfeito? E foi sofrendo uma modificação ao longo do tempo, por isso que de petra virou pedra. Vejamos os próximos. Ainda de morfologia estrutural, a gente tem o estudo da desinência, tá? As desinências da palavra, as desinências do termo, as desinências do estudo dentro do estudo de morfologia estrutural. Então, uma das desinências é a desinência de flexão de gênero e de número, tá? Vocês vão ver ainda desinência nominal e verbal. Aliás, essa é a desinência nominal e a desinência verbal, mais adiante.
Então, em língua portuguesa, desinência é o elemento utilizado para a flexão dos termos. Desinência nominal é aquela que se associa ao gênero da palavra e ao número da palavra. Ok? Então, guarda isso. O que é uma desinência? É aquilo que se associa à raiz para formar o gênero e o número, singular e plural, e o feminino ou neutro. Vamos lá. Desinência nominal de gênero. A gramática, isso é interessante, a gramática de língua portuguesa registra uma flexão de gênero apenas, que é a flexão de gênero para o feminino. Então, tem o termo neutro e tem o feminino com a letra A, é marcado com a letra A. O O, quando a gente estudou, e algumas gramáticas ainda registram, outras ainda mais modernas, os neogramáticos ainda consideram isso e vão colocando outras questões, como, por exemplo, gênero neutro, mas aí pertence a uma outra razão, a um outro pensamento, não tanto gramatical, mas social. Mas o que eu quero registrar aqui nesse momento é o que a gente está estudando no livro, para não confundir demais. Veja, o que a gente diz, existem dois gêneros, masculino e feminino. Na realidade, a letra O, ela marca a neutralidade do termo, a neutralidade da palavra. Entendeu? E, por consequência, também o masculino. Então, é o mesmo termo, aliás, é a mesma letra que marca o masculino e marca o neutro. O gênero neutro da palavra, tá? E não da pessoa, da palavra, é a letra O. E o feminino é a letra A. Isso na flexão de gênero. E a flexão de número, obviamente, como todos já conhecemos, é a letra S, que marca o plural das palavras. Então, vocês estão vendo aqui, aluno. Aluno tá aqui, ó, a raiz da palavra, tá? E a desinência nominal de gênero. Que gênero é esse? É o gênero neutro. Aluno é um vocábulo neutro, tá? Ele tanto pode dizer respeito à mulher, ao homem, ao jovem, à criança, ao idoso, entendeu? Aluno. Aí temos também a palavra aluna, novamente, a raiz da palavra aluna e a desinência de gênero, marcando aqui, aí sim, a flexão para o feminino. Então, aqui, a palavra aluno está flexionada no feminino. Aí ficou aluna, ok? E aqui a palavra alunas, novamente, a raiz e a desinência nominal de número e de gênero. Nesse exemplo daqui, alunas, tá? A palavra aluno foi flexionada em gênero e número. Ok? Então, você tem aqui alunas, um vocábulo flexionado no gênero feminino, por isso que tem A, e no plural, por isso que tem S. Alunas. Perfeito? Então, só recapitulando, na língua portuguesa, a gente tem o gênero, a desinência nominal de gênero e de número. De gênero é o neutro, o e o masculino, e o feminino, que é o A. Então, a gente tem aqui algumas razões, algumas compreensões muito acaloradas, digamos assim. O debate tem sido muito quente, muito frequente em relação à neutralidade de gênero, entendeu? E aí eu, por exemplo, prefiro ficar muito, focar no que a gente compreende como uma discussão mais lógica, mais lúcida, tendo em vista o público que eu trabalho. Então, vamos compreender o que está dizendo aqui o livro e deixa a questão social para que a gente discuta de uma outra forma. Mas, a princípio, compreenda que existe, sim, fora do que está padronizando a gramática, do que está aqui posto na gramática normativa mesmo, da norma, há sim uma discussão em que se pede, se reivindica uma neutralidade de gênero, tá? Então, um exemplo é um manifesto Illy Dilly,
não é? Ao invés de ele, que seria o neutro, que seria o masculino também, ficar ele. Ou dele seria dile, ok? Isso para marcar. Só que a gente precisa compreender que o que se está dizendo nesse caso daqui específico é o gênero da palavra e não da pessoa, não do indivíduo, ok? O próximo slide eu comentei isso. Coloquei aqui essa imagem desse ovo. É meio que uma metáfora, a gente fica caçando pelo em ovos. Então tem isso. Você pode dar boa noite a todos sem medo. Algumas pessoas não mais. Veja, você pode dar boa noite a todos sem medo. Por quê? Por que pode dar boa noite a todos sem medo? Se você compreende, é claro, o que está sendo dito aqui, o que está posto no livro e tal, e compreende até o que está sendo proposto fora do livro, fora da gramática, é mais uma questão social, tá? E não normativa de norma gramatical. Porque tem pessoas que dizem boa noite a todos e pessoas que dizem boa noite a todas. E pessoas que dizem boa noite a todes. Todes. T-O-D-E-S. O todes seria o neutro. Para os indivíduos que não se consideram homens, como uma construção social homem, e como uma construção social mulher. Então, o todes. Isso dá panos para as mangas. Não entremos nessa questão com muita profundidade, inclusive porque eu não tenho uma compreensão muito interessante a respeito disso. Mas veja, você diz boa noite a todos, novamente, pelo que a gente vê em gramática, porque a letra o, é neutro. Então, todos engloba homens, mulheres, inclusive pessoas que não se identificam nem como homens e nem como mulheres. Eles não estão excluídos desse grupo, eles estão dentro. Entendeu? Acredito que sim. A marca de gênero em língua portuguesa é feita pela letra A para a flexão de gênero neutro, do neutro para o feminino, com a letra A. Quando cumprimentamos a todos, o fazemos de modo neutro, sem marcar o gênero das pessoas às quais cumprimentamos. Na realidade, aqui tem um errinho. É sem marcar o gênero do indivíduo, porque na realidade todos são pessoas. Por mais que você não se reconheça homem e não se reconheça mulher, é impossível que você não se reconheça enquanto pessoa. Então, as pessoas, no geral, entendeu? Elas estão dentro do conjunto que a gente se dirige como todos. Todos. Então, boa noite a todos. Perfeito? Um outro estudo de morfologia estrutural diz respeito da desinência verbal. A gente estava vendo a desinência nominal, né? O gênero, o número. Agora a gente vai ver a desinência verbal. Desinência verbal marca tempo, modo, número e pessoa. O modo é indicativo, aquele modo aí, no caso, a gente vai trabalhar verbos. Aprofunda-se novamente. Aprofundaremos isso no conteúdo específico de verbo. Perfeito? Eu só estou aqui passando isso, foi o que a gente começou a pincelar na última aula. Modo indicativo, subjuntivo, imperativo e o tempo presente, pretérito e futuro, tá? E as suas variações. Número singular e plural e as pessoas, primeira, segunda e terceira. Perfeito? Então, isso marca a desinência verbal. Por exemplo, o verbo falar, tá? O verbo falar, aqui está conjugado, falávamos, falávamos. Então, vocês veem aqui, novamente, falávamos a raiz, ou o radical, ou o morfema lexical, tá? O A aqui é a vogal temática. E o que é a vogal temática? É a vogal a qual pertence a palavra, a qual pertence o verbo. Nesse caso aqui é um verbo de primeira conjugação, terminado em AR. Então, falar, amar, andar, navegar, namorar, enfim.
É um verbo de primeira conjugação terminado em AR. E aí a gente chama isso de vogal temática, ok? Tem aqui a marcação de modo tempo, tá? O vá, modo tempo e o número e pessoa. Então aqui são as desinências de modo e de tempo e de número e pessoa. Aí a gente sabe que aqui falávamos é nós falávamos, nós, primeira pessoa do plural, do pretérito imperfeito e do indicativo. Que isso aqui? Vamos ver. Ok? Vogal temática. Então, você vê lá, desinência nominal, desinência verbal e vogal temática. Aqui a gente tem a vogal temática nominal, a, e e o. Então você tem casa, chefe e carro, ok? Quando você junta a raiz da palavra para formar o vocábulo mais básico. Então eu tenho aqui a raiz de casa, C-A-S, e eu tenho a vogal temática A. Se eu mudo essa vogal temática, se eu coloco, por exemplo, A, aliás, se eu coloco o O, a palavra muda, o sentido muda. Então fica caso. Muda a palavra, muda o gênero, muda o sentido, tá? Fica caso. Se eu coloco a letra E, a vogal temática E, novamente fica case, case. Muda o gênero, muda o sentido, tá? Inclusive muda a classificação, porque case é verbo, ok? Então, casa aqui é substantivo. Se você colocar a letra E, fica case. E case é verbo. Se você colocar a letra O, continua sendo um substantivo, mas de outro tipo, é caso. Perfeito? E aqui é a mesma coisa, chefe, carro. Se você trocar carro, fica... A partir daí, dessa raiz, fica carroça, carrinho, carrão, carreta. Ok? E tem a vogal temática de ordem verbal, que é a, e i. Aquilo que eu falei do verbo, por exemplo, amar, não é? O verbo amar, ele é um verbo de primeira conjugação. Era amar que estava lá? Era falar. Amar, falar também, tem a mesma terminação. Veja, amar, viver, sorrir. São três exemplos distintos das três terminações de vogal temática verbal. Então, um verbo terminado em A, ele é de primeira conjugação. Um verbo terminado em E, o verbo no infinitivo, na forma crua, tá? Amar, viver, nascer, morrer, partir, decidir, tá? Fluir. Então, são verbos terminados em AR, IR, IE. E AR, ER e IR. Nesse caso, de primeira conjugação, de segunda conjugação e de terceira conjugação. Perfeito? E funciona como determinante de conjugação. Primeira, segunda e terceira. A vogal de ligação é justamente aquilo que eu estava falando na vogal temática no começo, mas a explicação é justamente em relação à vogal de ligação, tá? Ela faz uma união entre um radical, uma raiz, tá? E um sufixo. Nesse caso, quando a gente vai falar só o radical e só o sufixo juntos, criamos um problema linguístico, um problema de fala, entendeu? Então, não seria possível vocalizar, por exemplo, a palavra barômetro sem a vogal de ligação O. Por que não conseguiríamos? Porque barômetro é formado pela raiz bar e metro, tá? Então, eu não posso falar nesse caso daqui, inclusive são duas raízes, bar-metro, tá? Bar-metro não existe. Existe barômetro. Então, essa vogal de ligação O
aqui, ó, ba, o, foi colocada para facilitar a fala, a pronúncia da palavra, ok? E o mesmo acontece com a consoante de ligação. Então você tem este vocábulo, é formado por duas raízes, barômetro, bar e metro, cuja pronúncia ocasiona dificuldade. Logo, a letra O funciona como vogal de ligação ou interfixo. Outros exemplos, brasiliense, inseticida e por aí vai. Consoante de ligação tem a mesma função, só que como consoante. Tá? Então, por exemplo, na palavra paulada, é formado pela raiz pau, tá? Pau aqui é a raiz, e pelo sufixo ada, tá? Pelo sufixo ada. Então, se a gente fosse falar essa palavra sem essa consoante de ligação, falando somente a raiz e falando somente o sufixo, ficaria pauada. E pauada não existe. A gente não ia entender o que é pauada. Não é? É alguém que tem a língua presa? É o menininho que está aprendendo a falar? Ele fala pauada, pauada. Não, não é? Porque aqui a gente já aprendeu. Então, a palavra foi acrescentada na palavra a letra L, uma consoante, na função de consoante de ligação. Perfeito? Então ficou paulada, não é? Interfixo é o nome que se dá à consoante de ligação, à vogal de ligação. Perfeito? Outros exemplos, chaleira, chá e eira, escolaridade, escola, idade, e cafeteira, cafeteira, ok? A letra T aqui foi colocado como consoante de ligação. Ainda na morfologia estrutural, a gente vê os afixos, a gente estuda os afixos. O que são os afixos? São as partes que formam uma palavra após de se juntar à raiz, após se juntar ao radical, após se juntar ao morfema lexical. Então, por exemplo, você está vendo aqui, infelizmente, tá? Então, você tem aqui o radical feliz, o radical ou a raiz ou o morfema lexical feliz. E esse radical feliz, que também pode ser um adjetivo, é um substantivo, pode ser um adjetivo, tá? Ele recebeu um prefixo. O que é o prefixo? É aquilo que está posto antes, tá? É porque eu estou com o celular ao contrário, aqui. O meu antes é aqui, mas eu vou falar aqui. Antes, então temos aqui a raiz feliz e o prefixo in. E aí você vê, se in é prefixo, o que seria o que vem depois da raiz? O que está aqui, a raiz, o prefixo in e o que vem depois, mente. Mente ali é um sufixo, tá? Sufixo é o que vem depois da raiz, tá? Depois do radical. Então você está vendo aqui essa palavra, infelizmente, que é um advérbio, tá? Veja, um detalhe que mente aqui é uma palavra própria para formar advérbios. Então, por exemplo, aqui o exemplo infelizmente é um advérbio, incansavelmente, lamentavelmente, tristemente, alegremente, vagarosamente, entendeu? E por aí vai. Então tá aqui, ó, radical, feliz, prefixo in, sufixo mente. Se você tirar o prefixo, você vai compreender, existe essa palavra, felizmente. Se você tirar o sufixo, você vai compreender, porque existe essa palavra, infeliz. Ok? Pronto, a definição eu já expliquei. É a parte do vocábulo posta antes da raiz e depois da raiz, tá? E que promove as derivações.
E aí, quando a gente fala das derivações, a gente fala de formação de palavras. O que é a formação de palavras? Existem na língua portuguesa dois modos para que a gente forme palavras novas, para que a gente crie palavras novas, tá? E que possam ser dicionarizadas depois. O processo de composição e o processo de derivação, tá? O processo de composição tem um subgrupo. Digamos assim, o grupo que forma a palavra por composição tem um subgrupo que forma palavras por composição de ordem da aglutinação e de ordem da justaposição. Ok? Então, o grupo que forma palavras por composição tem um subgrupo, que é a aglutinação e a justaposição. Isso com muito tempo, com muita paciência, com muita tranquilidade, a gente vai discorrendo em sala de aula, porque pode gerar uma confusão. Por hora eu estou só dando essa introdução para vocês, tá? E o outro processo de formação de palavra em língua portuguesa é chamado de derivação, tá? E você tem a derivação, novamente, por prefixação, por sufixação, por prefixação e por sufixação e por parasintética, tá? Você tem aqui um processo de derivação parasintética. E aí a gente vê os exemplos a seguir. Ó, do processo de formação de palavras por composição, a gente tem a aglutinação e a justaposição. Primeiro, a aglutinação, tá? O processo de aglutinação, o elemento ou palavra que se une um ao outro, tá? Perde sua integridade sonora. E também compromete a ortografia, né? Compromete a escrita da palavra. Então, ele sofre uma alteração tanto sonora, de ordem dos fonemas, do som, quanto da escrita, da ortografia mesmo. Vejamos, a palavra água e a palavra ardente, ardente, tá? Então você tem aqui duas palavras com sentidos e significados distintos. Uma coisa é água, a outra coisa é ardente. Quando você pega essas duas palavras e junta elas por um processo de aglutinação, automaticamente ela vai perder parte da sua integridade fonética, de som, e parte da sua integridade de escrita, ortográfica. Então, o que era água, que se juntou com ardente, ficou aguardente. Então, a gente pode dizer aqui que esse segundo A da palavra água foi embora, sumiu. Tá aqui, ó. Ficou somente ardente. Então, o aguardente. E aí você tem três palavras diferentes. Uma coisa é água, outra coisa é ardente, outra coisa é aguardente, tá? Que é aquilo que eu precisaria estar tomando agora para enfrentar essa aula. Tô brincando. Meu Deus. Plano mais alto, tá? Então aí você tem duas palavras com sentidos diferentes. Plano mais alto, tá? Então, na junção por composição, através do processo de aglutinação, tá? Uma formação de palavras por aglutinação, ele também sofreu uma perda, sofreu um arranhozinho na integridade do som e da escrita. Por exemplo, planalto. O que era plano? Era plano. O que era alto? Era alto. E agora é planalto. É um plano alto juntos. Veja, o O aqui da palavra plano foi embora. Ficou somente alto. Então, plan foi o que restou da primeira palavra e a segunda palavra ficou na sua integridade, preservou a integridade ortográfica, ok? Planalto. Não é plano alto, é
planalto, ok? E aqui, boca aberta. Boca é uma coisa, aberta é outra coisa. E quando você junta por aglutinação, quando você reúne essas duas palavras por aglutinação, ela também vai perder parte da sua estrutura ortográfica e da sua estrutura fonética, da sua estrutura de som. E aí, nesse caso daqui, tem uma coisa bem interessante, porque ele inclusive muda a escrita, tá? Olha, boca, B-O-C-A. Olha como ficou aqui, boque, boque, tá? Boque, é Q-U-I, boque aberto. Então, boque aberto é a boca aberta, tá? São duas palavras que se juntaram e formaram uma outra palavra. Perfeito? Esse é o processo de aglutinação. Novamente, no processo de formação de palavra por aglutinação, você compromete minimamente a estrutura sonora e a estrutura escrita, a estrutura ortográfica da palavra. Ela vai perder um ou outro elemento. E o outro processo de composição é a justaposição, tá? Vocês viram agora o processo de formação de palavras por composição via aglutinação, e agora vocês vão ver o processo de formação de palavras por composição via justaposição. O que é a justaposição? É um elemento ou palavra que se une um ao outro e mantém sua integridade sonora ou ortográfica, tá? Ele não compromete. Enquanto na aglutinação você compromete a estrutura da palavra, tá? Seja ele pelo som ou pela escrita, no processo de justaposição, não. Você preserva, você mantém a estrutura da palavra. Por exemplo, passa mais a palavra tempo. Então, são duas palavras distintas, com significados distintos. Passa é uma coisa, tempo é outra coisa. Quando você junta essa palavra, pelo processo de justaposição, você pegou passa e você pegou tempo e uniu. E ficou passatempo. É outra coisa. Entenderam? Então, agora nós temos aqui três palavras distintas, tá? Passatempo. Veja que passa permaneceu íntegro, não modificou palavra nem som, e tempo também permaneceu íntegro, e não perdeu nada, não perdeu nenhum elemento nem de som e nem de escrita. Guarda-roupa, novamente, guarda é uma coisa, roupa é outra coisa, e guarda-roupa é outra coisa, ok? Aqui tem um detalhe quando a gente coloca o hífen, tá? Eu vou aprofundar isso depois, a partir dos novos apontamentos da reforma ortográfica que a gente estabeleceu há alguns anos, tá? Eu vou explicar isso com mais detalhes no momento no decorrer da aula, do curso, perdão. Audiovisual, a mesma coisa, audiovisual. Você veja que se juntou, as duas palavras foram postas uma ao lado da outra, formou uma nova palavra, sem perder nenhum elemento de estrutura sonora, fonética ou ortográfica, de ordem da escrita, ok? Elas permaneceram intactas. E isso é o processo de justaposição. Diferente da aglutinação, onde você perde, tá, o som ou uma letrinha, na justaposição você não perde nada, você mantém a integridade sonora e ortográfica da palavra, ok? E tem também o processo de formação de palavras por hibridismo, tá? Híbrido. O que é isso? O processo de formação de palavras por hibridismo, essa palavra é difícil, ela estabelece que um ou outro termo que vai se juntar a uma outra palavra, ela não pertence à mesma língua. Então, são de línguas diferentes, são de idiomas diferentes. Então, isso é um híbrido, é uma mistura, entende? Então, por exemplo, sócio, logia. Sócio é latim, logia é grego, tá? Tá aqui sociologia.
juntou os dois e formou a palavra sociologia. Samba, a mesma coisa. Samba é banto. É uma língua africana, banto. E dromos é grego, tá? Então virou sambódromo, o espaço onde você dança, onde você canta, ok? Onde você mexe. Sambódromo vem de samba, que é banto, é uma língua, e dromos, que é espaço, local, grego, é da língua grega. Ok? Então, isso é o processo de formação de palavras por hibridismo. Eu estou muito péssimo para falar. Deve ser porque eu estou no ensino híbrido. E aí eu fico tenso. Ok? Como eu estou gravando essa aula, eu não posso perguntar se vocês entenderam. Mas vocês anotem aí as questões de vocês e me passa nos comentários desse vídeo, dessa aula. Eu vou postar isso na sala do Classroom. Vou mandar também pelos grupos de WhatsApp. E possivelmente eu coloque isso no YouTube. Eu não sei se vale muito a pena, porque é uma coisa meio nossa. Mas vocês comentem, anotem no caderno e pode falar comigo pessoalmente na aula, tá? Vamos lá. Aí, no outro processo, tá? No outro processo que a gente viu até agora, os processos de formação de palavras por composição. Composição por justaposição, aglutinação e hibridismo. Isso no processo de composição. A gente entra agora no processo de derivação, tá? Derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal e parasintética. Ok? São os principais processos de formação de palavras por derivação, tá? Então, o que é um processo de formação de palavras por derivação sufixal? Aliás, prefixal. Novamente, prefixo é o que vem antes da raiz, antes do radical ou antes do morfema lexical, tá? Prefixo é aquele pedacinho da palavra que vem antes da raiz, tá? Então, uma derivação prefixal é justamente isso. Por exemplo, desleal. Você tem aqui a raiz ou radical, tá? E você tem um prefixo, des. Então, desleal. Essa palavra desleal foi formada a partir de um processo de derivação prefixal, tá? Um processo de derivação prefixal. Por quê? Porque ele foi acrescentado, esse prefixo des, à palavra leal. Então, existe a palavra leal e eu criei uma nova. Essa nova é desleal, ok? Porque eu coloquei uma partículazinha antes da raiz. E aí ficou desleal. E a gente entende. Ok? A mesma coisa aqui, ó. Feliz, feliz. Então, eu tenho a raiz, feliz, o radical, o morfema lexical, feliz. E eu coloquei uma outra partículazinha antes dessa raiz. E essa partícula foi in. In. Então, se eu acrescentei in antes, porque é prefixo, tá? Vem antes. Se eu coloquei esse prefixo, eu formei uma nova palavra. E essa palavra é infeliz, tá? Infeliz. A mesma coisa aqui, ó. Igual, igual. Estão vendo? É a raiz. E o prefixo que veio antes de igual é des. E aí eu formei uma nova palavra, desigual. Perfeito? Esse é o processo de derivação por prefixação. Você coloca uma partícula, coloca um conjuntinho de palavras antes da raiz. E aí forma uma nova palavra por prefixação. E aí tem a derivação por sufixação. É o contrário. Você coloca um conjuntinho de palavras, tá? Depois da raiz e forma uma nova palavra por sufixação. Exemplo. Viram lá leal? Ó, leal, tá?
Quando você coloca um prefixo, ficou desleal. Agora, quando você coloca um sufixo, ficou lealmente. Lealmente. Ok? Lealmente. Felicidade. Você tem aqui, ó, feliz, novamente, feliz. Tá vendo aqui, ó, feliz. Houve apenas uma alteração aqui. E idade, idade. Aqui, ó. Felicidade. Novamente, igual, tá? Igual. Tem igual aqui? Tem igual, ó. Mesma palavra, igual. Aqui tem um prefixo, ficou desigual. E aqui tem um sufixo, dade, tá? Ficou igualdade. Perfeito? Então, estes são exemplos de palavras formadas a partir de um processo de sufixação, de derivação por sufixação. Então, você pode dizer, professor, felicidade, ela é uma palavra derivada da palavra feliz, por exemplo, de modo... É uma palavra derivada por sufixação, por sufixo. Sim, tá aqui, ó. Idade. Dade, idade, mente, ok? Todas essas palavrinhas aqui, esses conjuntinhos de letras, são sufixos. Todos esses daqui são, aqui ó, os primeiros, vem antes da raiz, são prefixos, ok? E aí você tem a derivação prefixal e sufixal, que é a junção dos dois, das duas possibilidades, dos dois processos, tanto por prefixo quanto por sufixo, tá? Você tem aqui leal, usando a mesma palavra, com o prefixo des e com o sufixo mente. Ficou deslealmente. Olha aí. Novamente, feliz, tá? Com o prefixo in e com o sufixo idade, tá? Ficou infelicidade. Infelicidade. Novamente, a palavra igual, com o prefixo des e com o sufixo dade, ficou desigualdade. Então, essas palavras foram formadas a partir de um processo de derivação, elas se derivaram de outras palavras, tá? Dentro de um mecanismo de prefixação, foi colocado um prefixo nela, e de sufixação, foi colocado um sufixo nela. Compreende? Então, esse é o processo de derivação prefixal e sufixal, quando você coloca os dois ao mesmo tempo, na frente da raiz e depois da raiz. Ok? Derivação parasintética. Isso é interessante. A gente vai ter que aprofundar isso depois porque pode gerar um conflito. Os elementos são postos tanto antes da raiz quanto depois da raiz. Mas tem um porém. Você não pode tirar nenhum nem outro. Porque se você tirar, vai comprometer a palavra. Vai comprometer o sentido da palavra. Vou fazer aqui um exemplo. Vou voltar. Ó, derivação prefixal e sufixal. Vejam. Deslealmente. Ele recebeu o sufixo leal, recebeu tanto um prefixo quanto um sufixo. Não foi? Tá aqui, ó, um prefixo e um sufixo. Se eu retirar o prefixo, vou jogar fora o prefixo. Fica lealmente. Então, essa palavra existe. A gente compreende. Se eu retirar o sufixo, fica desleal. Essa palavra existe e a gente compreende, tá? Mas no processo de derivação parasintética, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai colocar um prefixo e vai colocar um sufixo antes e depois da raiz, mas a gente, se tirar ele, vai gerar um problema de compreensão de sentido, tá? A gente não pode tirar. Por exemplo, amanhecer. Tem aqui amanhã, tá? Com o sufixo ser. Se
Se eu tirar, eu vou perder o sentido. Porque não existe a palavra amanhã, amanhã, amanhã. E nem existe ser, ser, ser. Ser, nesse caso, com C, letra C, C-E-R. Não existe, tá? Não existe também amanhã. Então, se eu tirar um ou outro, vou gerar problema de sentido, ok? Emudecer, a mesma coisa, ó. Emude, emude, ser, ser. Não existe nem ser e nem emude. Existe emudecer. Compreende? Avermelhar, a mesma coisa. Tornar vermelho. Avermelho, avermelhar, ar. Não existe avermelho e não existe aqui ar, somente. Aliás, ar existe, tá? Nesse caso daqui, ar. Mas avermelho, não. Eu vou comprometer o sentido da palavra. Então, essa é a formação de palavras por derivação parasintética. Você coloca um prefixo e um sufixo, mas se você tirar, vai ter problemas. Ok? Os elementos são postos tanto antes da raiz quanto depois da raiz, porém não podem ser removidos, pois a exclusão de qualquer um deles compromete a estrutura e o sentido da palavra. É isso. E ainda tem essas duas últimas, que é a regressiva. Derivação regressiva pode ser nominal ou de verbal, tá? Nominal é quando ocorre a supressão do elemento final da palavra, por exemplo, botiquim. E você retirou o in e colocou o CO, ficou boteco. Então a palavra boteco, ela sofre um processo de derivação prefixal. Quando forma um substantivo que dá nome a uma ação. Ok? Barracão, barraco. Ah, tá. Eu li aqui outra coisa. Deverbal é um outro processo de formação regressiva. Deverbal é quando forma substantivo que dá nome a uma ação. Por exemplo, cantar, canto. Abalar, abalo. Ajudar, ajuda. Ok? Esse daí a gente não vê muito não no livro. Isso aí a gente acrescentou. Eu acrescentei. Derivação imprópria ou conversão também não tem. Veja, adjetivo funcionando como substantivo. Você vê aí a troca de função sintática. O belo me fascina. Você veja, a palavra belo é um substantivo, tá? E ele está funcionando como um adjetivo. Aliás, perdão, é o contrário. Belo é um adjetivo, ele é belo. E nesse caso ele está funcionando como um substantivo. Então, o belo me fascina. Ok? Então, isso é uma derivação imprópria ou conversão. Substantivo funcionando como adjetivo. O contrário. Traga uma notícia bomba. Tá? Veja, a palavra bomba é substantivo. A bomba explodiu. Então, bomba é um substantivo. Aqui, nesse processo de derivação imprópria ou de conversão, bomba virou adjetivo. É o qualificativo da palavra notícia. Então, qual é a qualidade da notícia? Bomba. Ok? Então, aqui a gente tem derivação imprópria ou de conversão, onde a gente tem o adjetivo funcionando como substantivo e o substantivo funcionando como um adjetivo. Perfeito? Ainda tem o verbo no particípio funcionando como adjetivo, transforma-se o amador na coisa amada. E ainda tem a conjunção funcionando como substantivo, mas tem um porém, tá? Quando a gente diz, eu vou, mas tem um porém. Então, porém é uma conjunção, tá? É uma conjunção adversativa. E aqui ela funciona como um substantivo. Que isso aqui, meu Deus? Tá aparecendo. Aqui. Tá aparecendo. Como um substantivo, mas tem um porém. Porém, funcionando uma conjunção, funcionando como um substantivo. Ok?
Vejamos. Derivação imprópria por conversão, ainda o verbo no infinitivo funcionando como substantivo. A bruta flor do querer. Veja, do querer. Querer aqui é um verbo, tá? É um verbo que está no infinitivo. E nessa sentença, ele está funcionando como um substantivo. Então, isso é uma derivação imprópria ou por conversão. Ok? E aí continua com os processos de formação de palavras, onomatopeia, cochicho, tique-tique, redução de abreviação, foto, cine, pneu, extra, siglas, tá? ONU, IPTU, UNE, UFAO, empréstimos de outras línguas, por exemplo, tuitar, veja como está escrito tuitar, ó, tuitar, deletar, lasanha, veja aqui tuitar e deletar do inglês. E aí a gente vê lasanha do italiano. Gírias, tipo gato, gata, lero, pão, crush, balada, tá? É um processo de derivação de palavras. Por gírias, tá? Gato é um animal, mas a gente diz que o homem é gato. A mesma coisa com a mulher. Gata é a fêmea do gato, o animal, mas a gente diz que a mulher é gata. Lero é conversa, tá? Pão. Eu brinquei na aula presencial, digo, olha, no tempo das nossas avós, aí até de algumas mães, a gente dizia pão para se referir ao homem bonito. Nossa, esse homem é um pão. E aí os meninos ficaram espantados. Vocês devem estar lembrando agora, se você que estava na aula presencial está assistindo agora esse vídeo, essa aula, você vai lembrar disso. Crush, não é? Que a gente generaliza, é o homem e a mulher, a paquera. Balada, é a festa, tá? Balada. E o processo de formação por neologismo, como mitar, mitar, é mito, a palavra é mito, mas aí você criou um verbo, inclusive, mitar, é um neologismo. Lacrar, tá? Lacrar. E tem um sentido de lacrar que não é fechar, colocar a vácuo, isolar. Não, lacrar é lacrar, tá bem? Militar também tem um outro sentido, militar, tá? Que não é somente você por exemplo, militar como substantivo, ou militar, não é? Ele é militar. Então, aqui você tem, ela é militar também. Nesse caso, militar aqui é fazer política, se movimentar, opinar, brigar, questionar, é militar, entendeu? E googlar também é um neologismo, é pesquisar. Olha, vai lá e pesquise, vai lá e dê um Google, né? Googlei, ok? Vocês vejam que todas as palavras que a gente cria, e algumas palavras específicas que vêm de outra língua, como por exemplo do inglês, eles sempre serão palavras de primeira conjugação, no caso de verbos. Sempre serão verbos de primeira conjugação. Por exemplo, googlar, aqui ó, ER, tá vendo? Aqui ó, deletar, AR. Tuitar, AR. Ok? E aqui a gente encerra essa aula, tá? Fica aqui registrada, vai ficar registrada. Vocês anotem as dúvidas de vocês, façam as anotações, as pontuações, as questões. Podem me mandar por e-mail, pode me mandar pelo Classroom, pela sala do Google, ok? E a gente vai discutindo. E anota no caderno e me mostra, me apresenta, né? Na segunda-feira, quando a gente se encontrar presencialmente. Tem questões, tá? Eu separei, nesse roteiro número 5, tem questões. Deixa eu ver se eu coloco aqui, se fica mais fácil. Vamos ver se eu abro. Acho que não dá para ver. Será que dá para ver? Ó, esse roteiro número 5, tá? Esse roteiro número 5 tá aqui, ó. As questões das páginas 236, questão 1, da página 237, questões 2, 3, 4 e 5,
e da página 238, questões 6, 7 e 8. Tá? E esse material que eu apresentei está aqui. Ó, olha ele aqui. Perfeito? Então, isso está no Classroom, foi enviado também para os grupos de WhatsApp. Quem tem livro tem que fazer essas questões. Porque eu falei esse conteúdo, eu dei esse conteúdo, explanei esse conteúdo em sala de aula. E agora estou falando aqui. E vou repetir em alguns pontos, em alguns momentos, nas próximas aulas. Então, o roteiro, como não vai ser fechado, vocês podem fazer, tá? Quem tem livro vai ter acesso. Quem não tem livro vai fazer o seguinte, vai copiar, vai fotografar, que seja, as perguntas que estão aqui, as questões, e vai colocar no caderno só as respostas. Então, alguns alunos têm livros, outros não têm. Então, vocês vão procurar saber quem é que tem livro, quem recebeu o livro, e vai simplesmente fotografar ou copiar mesmo, se não tiver o celular disponível no momento, copia as questões, que são pequenas, e coloca no caderno e me devolve só as respostas. Você pode mandar as respostas pelo Classroom e pode me mandar as respostas por e-mail e pode me mostrar o caderno, que aí o caderno, claro, vai provar que você fez tudo, é o produto final. E aí eu dou o visto no caderno. Perfeito? Lembrando que esse material é o material já da terceira unidade. Então, agradeço demais a vocês e é isso. Espero que tenha sido interessante a aula. Um abraço e até mais.